Fala pessoal, tudo bem? Então a gente está gravando hoje mais um episódio do nosso ConectaCast. É o podcast do empreendedor real, né? É ali que a gente vai mostrar as dificuldades, quais foram os problemas e, claro, como que chegou na vitória, no sucesso. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Kleber. É o nosso amigo, cliente. Kleber, ele é proprietário da Mopelux e da Dipex, distribuidora de equipamentos eletrônicos, elétricos. Kleber, queria agradecer a sua presença, a sua prontidão em, como que fala, compartilhar a sua experiência, compartilhar a sua história, que eu sei que vai servir para muita gente como exemplo, como aprendizado mesmo. Obrigadão. Legal, Dani. Eu que agradeço estar aqui nessa tarde maravilhosa, sexta-feira, inclusive. Meu primeiro contato com algo desse tipo, desse mundo, que está em evidência, inclusive. Estou muito feliz e muito lisonjeado pelo convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de coração. Show de bola. Cara, não fica tranquilo, tá? Não vai doer nada? Vai doer nada. Se doer, vai com dor mesmo. Vai com vergonha. Te garanto que é mais fácil que vender, velho. Vender é mais difícil. Você acha que não, mas vender é mais difícil. Tem que se preparar. Tem que se preparar mais. Tem que se preparar para vender. Não, vamos começar então, gente. Começar pelo começo. O Kleber já teve oportunidade, já conversou. Tem uma história, assim, que é fantástica. Eu não sei ela inteira. A gente vai descobrir junto aqui, né? Esse é um dos objetivos, descobrir junto a história do Kleber. A gente sabe que você veio de uma origem, de uma infância humilde. Humilde, muito pobre. Bem assim, simples. E você conseguiu, vamos dizer assim, tornar esse empresário. Qual foi o momento, sabe que você falou assim, opa, não, eu não quero ser mais um, talvez, desses meus amigos, do meu dia a dia. Eu não quero ser esse. Eu quero ser o Kleber empresário, o Kleber empreendedor. Ótimo, Dani. Acho que essa pergunta é bem pertinente, né? Ela faz parte do dia a dia de muitas pessoas que, assim como eu, tiveram que trilhar alguma coisa, pensar alguma coisa e ter um sonho, um objetivo para chegar até lá. É claro que eu não cheguei onde eu quero chegar ainda, eu vou ter que trabalhar e batalhar muito, mas a minha história, a minha infância, vem exatamente de uma situação bem humilde. Meus pais, eu sou filho de um ex-caminhoneiro e de uma ex-catadora de algodão. Então, não está empregado na veia ali, na genética, esse mundo empresarial, esse mundo dos negócios. Nem fui incentivado para isso, eles não tinham condições. Eu acho que até o contrário, né? Meu pai também, minha mãe não trabalhava, meu pai... A nossa educação era o contrário. Você tem que ser um excelente funcionário. Exato. Né? Ele não me deu, assim, diretrizes para fazer o que eu faço hoje, mas ele deixou algo que é totalmente relevante. Acorda cedo, faz o teu trabalho, faz certo, com honestidade, que o resultado vem. Mas aí, até então, apenas como funcionário de tantas empresas que eu trabalhei. Mas eu queria algo mais, né? Eu estava lá no interior, nascido em Jaú, cresci até os 18 anos, morava numa cidadezinha chamada Bariri. Naquela época eu ainda assistia novela, né? Muito comum, assim, do pessoal interiorano. E o que me chamou a atenção? Eu vi aquelas reuniões que os caras trabalhavam, né? Todo alinhado, de terno, gravata, com uma pastinha. Eu falava, cara, eu quero isso pra minha vida. Um dia eu chego lá. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu tive a oportunidade de sair de Bariri, vim pra Campinas. Mas você já era jovem, já? Eu tinha 19 anos. Já era? 19 anos. Mas eu nunca tinha vindo de uma cidade grande, não sabia que era uma passarela de pedestre, sabia nada que é isso, aquele trânsito tranquilo. Cheguei numa cidade grande e falei, bom, tenho que correr atrás. Consegui uma porção de entrevistas de emprego, enquanto todo mundo falava, aqui tá sem trabalho, tá difícil, lá, consegui uma porção deles. Escolhi um, acabei ficando. O entrevistador falou o seguinte pra mim, você pode vir aqui tentar. Eu falei, tentar não, tem que dar certo. Tô largando tudo pra trás e tem que dar certo. Não tem essa de tentar. Não, tem que dar certo. Tentar é dar certo. Tem que dar certo. E deu. Virei amigo dos até então donos, da família toda. E era nessa área já? Era na área de materiais elétricos.
E foi uma história muito bacana, né? Eu era o primeiro funcionário a chegar, ficava sentadinho ali na frente da porta esperando o patrão chegar com a chave. Até que um dia ele falou, cara, você chega primeiro, então tá aqui a chave, vai. Pronto, aí daí deslanchou. Deslanchou, eu atendia todo mundo super muito bem, porque é o que eu queria, né, de um atendimento. Por conta desse atendimento, eu acabei recebendo um convite de uma cliente minha, acho que demonstra um pouco do atendimento, né, da situação do atendimento, para eu fazer uma entrevista na empresa que ela trabalhava, que por sinal é uma multinacional, somente a maior multinacional do meu ramo de materiais elétricos. Que legal. Fui lá, fiz um bate-papo. E ela era funcionária lá. Ela era... Só que ela já identificou em você essa diferença, esse diferencial, vamos dizer assim. Pô, esse atendimento do Kleber, né, vamos dizer assim, nessa multinacional faria todo sucesso. Essa situação a qual eu vim, né, essa herança que me trouxe, até onde trouxe, ela me fez mudar. Porque se eu tivesse tido algum tipo de benefício do meu pai, da minha mãe, alguma vantagem financeira, por exemplo, um terreno que fosse, talvez eu estaria lá até hoje. E eu queria fazer o que todo mundo faz, ganhar um terreno, constrói a casinha e continua ali trabalhando segunda a sexta e vida que segue. E vamos falar a verdade, né? Mas eu queria mais, eu queria muito mais. E às vezes isso acontece até hoje. Acontece algumas coisas com a gente no nosso dia a dia que a gente não entende, a gente reclama. Acredito que você, como todo adolescente, toda criança, reclamava. Porque às vezes seu amigo ganhou um terreno do pai, você fala, pô, por que meu pai não me dá um terreno? Beleza, você sabia que seu pai não tinha às vezes nem pra ele. Mas a gente queria, pô, por que eu nasci numa família que tinha grana e me dava um terreno? Só que hoje você consegue falar assim, ainda bem. Exato. Que meu pai não me deu o terreno que eu queria. Exatamente. Porque senão hoje eu não seria o Kleber que eu sou. O pensamento que eu tinha naquele momento, eu precisava do básico. O básico que é? A proteção, um terreno e uma casa e tá tudo certo. É claro que eu murmurava pra caramba naquele momento. Agora, hoje, eu consigo entender e enxergar isso. Ainda bem que isso não aconteceu. Senão eu estaria lá ainda. Não tô desmerecendo lá. Não, mas, eu galguei situações e estou numa crescente que não vejo limites. Não vejo limites. Enquanto, de repente, lá estaria limitado. Então, eu tenho muito orgulho disso. De não ter tido essas oportunidades, essas situações, mas que talvez me condicionaria a ficar apenas lá, naquele pequeno mundo, sendo que o mundo é muito maior. Que é o que o pessoal fala, né? Às vezes a crise acontece, mas ela não vai, vamos dizer assim, ela não veio para te, como que eu posso dizer, condenar. Na verdade, ela veio para te motivar. Então, a gente fala, às vezes o deserto ali, ele é um lugar de passagem. E nessa passagem você consegue se aperfeiçoar, mas é passagem, não é lugar de você instalar a morada e ficar. Então, foi o que você soube fazer. Talvez até sem, vamos dizer assim, seu pai te passou isso, às vezes ele o básico. Ele nem sabia que, sabe assim, era meio que inconsciente. É dentro das condições dele, é o que ele tinha para me entregar. Então, assim, é isso que você tem que fazer. E aí foi isso que você fez. Aquela situação não era confortável. Eu não sabia como, mas eu sabia, o mundo é mais que isso. O mundo é mais do que trabalhar de segunda a sexta. Por exemplo, faculdade, naquela cidade não existe faculdade. Então eu queria algo mais, eu pensava em faculdade. Claro que, assim, talvez eu pensava que era um mundo muito distante de ser alcançado, mas eu queria algo mais. Como fazer, não sabia. Mas aí eu fui em busca, vim parar em Campinas, uma cidade mais próspera, com mais oportunidades. Eu sei que a gente pode criar oportunidades, mas aqui é muito mais prático, né? Uhum. Uma cidade grande, você tem mais condições. Tem mais oportunidade mesmo. E chegou na multinacional. Cheguei na multinacional, a convite dessa minha colega, que é minha colega até hoje. Eventualmente eu converso com ela sobre negócios. Ela é até a minha cliente hoje, né? Uma das nossas clientes. E eu tenho um carinho muito grande por ela. Inclusive, ela me ajudou a praticamente mudar de vida. Claro, ela me mostrou o caminho, eu fui lá e fiz a minha parte. Eu tô aqui, assim, pensando, né? Quando você tava lá na multinacional, foi mais uma oportunidade ou mais uma peça que você talvez pensou e a maioria das pessoas pensam. Sucesso. Agora eu cheguei no sucesso. Né? Então eu penso assim, você tava eu tô pensando, você tava no interior, cidadezinha pequena,
vir pra cidade grande, conseguir um trabalho, Já é um desafio. já é um desafio e um sucesso. Mas você viu que dava pra ter mais um degrau. Você foi pra uma multinacional. Multinacional já é um sucesso pra quem já tá na cidade grande. Então você poderia muito bem falar assim, pô, agora chega, né? Agora tá ótimo, aqui eu vou instalar a morada. Exato. Quando eu cheguei nessa multinacional, o que foi legal? Eu falei, meu, não estou só numa multinacional. Estou na maior multinacional do meu segmento, que era materiais elétricos, né? Distribuição de produtos. Aí eu consegui pegar isso e falar, meu, dá para ir longe. Porque eu entrei em base, tudo bem na área comercial, que sempre foi a minha área, por aptidão, por gosto, enfim, afinidade. Mas falei, meu, dá para ir mais longe, dá para ir mais longe. Não sabia nada sobre Excel, palavras em inglês, sabia nada. Era o caipira na cidade grande, inclusive numa multinacional. Falei, dá para fazer mais, dá para fazer mais. Aí comecei a pegar um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho da liderança, um pouquinho de um colega que eu admirava, fui adaptando, trazendo para o meu jeito. Não vou dizer que eu fui o cara mais esperto ali, mas eu vou falar, eu era o mais... um dos mais confiantes, um dos mais predestinados e mais proativos. E isso me fez rapidamente subir alguns degraus aí. Aí eu saí de televendedor para auxiliar do supervisor. Daqui a pouco eu estava ganhando mais grana do que o meu próprio supervisor direto. Daqui a pouco eu já tinha a chave da multinacional, daquela unidade. Depois eu acabei virando supervisor de televendas, depois virei gerente de unidade, aí virei gerente regional. Fui trabalhar em outros estados e ganhei bem para aprender. Aí você falou, pra aprender. E aí você falou, não, agora eu vou abrir a minha. Eu posso ser concorrente dessa empresa. E aí, o que aconteceu? Nesse meio do caminho, eu fui trabalhar numa outra multinacional que é concorrente. Hoje, elas são os 2 maiores players do mundo, né? 2 empresas francesas. E o que eu fazia um pouco diferente do que de alguns colegas? Eu tratava a minha mesa de trabalho como se fosse o meu negócio. Então, para sair algo dali, por exemplo, para chegar na minha liderança direta, era muito difícil. Então, por exemplo, se eu recebia uma ligação de um cliente, eu preciso fazer uma reclamação porque isso não aconteceu, aquilo não aconteceu, aí, pera lá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E eu tentava fazer de tudo para o cliente não sair da minha mesa... Sem solução. Sem solução. E isso eu uso hoje, Dani, até para as pessoas que eu consigo ajudar e quem sabe até passar algum tipo de ensinamento, né? Para ela pensar no futuro. Se eu deixasse para pensar como dono, quando eu falasse assim, acabou a minha jornada aqui, eu não ia conseguir virar a chavinha de uma vez. Porque imagina o seguinte, se você não faz ou não se determina, não se policia para pensar como dono, quando você fala assim, chegou o final da minha etapa aqui, amanhã, a partir de amanhã, eu sou dono do negócio. Você não vai saber fazer. Então, eu já estava, assim, de forma... Não tive instrução para isso. Mas eu pensava, eu tenho que fazer certo agora, aprender a fazer certo, porque quando eu virar a chavinha, eu tô pronto. Diferente de um cara que fala assim, eu não... sei lidar com todas as etapas. Igual você deu o exemplo. Às vezes ela queria fazer uma reclamação. Você era de vendas. Você podia muito bem... Só um minutinho. Qual que é a sua reclamação? É do comercial? É do financeiro? É da logística? Tô passando a ligação. Não. Eu acolho, trato... Se eu não conseguisse, eu compartilhava, dava uma acalmada no cliente. Estou dando um exemplo, né? Mas o que eu fazia era isso. Eu transformava a minha mesa no meu negócio. No meu negócio. Você já era ali, talvez sem perceber, um empresário, né? Sim. Você já é o que você falou mesmo. O Kleber era uma empresa. O Kleber era ali você tratava a sua função, o seu nome como uma empresa. O meu gerente, não a minha supervisora da época, o meu gerente era uma pessoa muito bacana, muito querido, mas ele não gostava de resolver problemas. Ele falava assim, não, resolve lá, dá o teu jeito lá, se der ruim, você me chama. Então, era bom ou era ruim? Você saiu da sala dele meio pena, fala, cara, ele tá aí, e aí? Mas que resolver problema não é legal, né? O nome já fala, é problemas. Pô, vou ter que ficar resolvendo problema. Então, mas Dani, eu não era de murmurar, porque só murmurar não resolve nada, não passa de ano, não resolve nada. E aí eu comecei a adaptar, e aí eu comecei a brincar comigo, eu falei, o cliente, fica tranquilo, eu sou solucionador de problemas. E virei especialista nisso. Você tem um problema? Vem comigo, eu resolvo. E aí essa ausência do gerente em resolver isso me fez ter mais capacidade técnica e criativa de resolver esses problemas. E principalmente no seu negócio. No meu negócio. Bom, tendo isso dado muito certo, me habilitou para receber um convite na época de montar um negócio em sociedade.
E aí, fomos tocar carreira solo. Aí você virou a chavinha e saiu e falou, agora eu vou... E é eu por mim mesmo, e somos nós por nós mesmos, e vamos fazer acontecer. Agora vamos entrar num assunto... Você falou, montar minha sociedade. Sociedade. Então, eu entendo que você teve sócio, né? Foi... Eu vou já emendar 2 perguntas que eu tenho aqui anotado. Deixa eu beber um gole de água, isso dá muito o que falar. Pensa assim, ó, você teve sócio. Como que foi essa sua experiência como sócio, tendo sócio? E se você pode dar um conselho para quem tá com essa dúvida? Porque hoje, assim, a dúvida de muita gente, sim, e agora? Eu entro nesse barco sozinho ou eu entro nesse barco com alguém? Na sua visão, claro que é tudo pessoal, cada um, né, sente de um jeito, tem a sua experiência diferente, mas na sua experiência. Então, assim, como que foi isso? E o conselho que você daria para quem tá começando? Tem sócio, não tem? Se tiver sócio, qual postura, né? Porque às vezes, com certeza, você aprendeu muito com isso. Muito, muito, muito. Foi um belo aprendizado prático, né? E eu tive 3 oportunidades de ter sócio, 3 negócios com sócio. Os 3 foram, aos finais, foram trágicos. E eu falo que trágico porque eu que tomei, né? Eu que perdi, eu que fiquei com problemas para serem resolvidos depois. Geralmente eu percebo que a parte mais honesta, a parte que se preocupa mais com a imagem, com a reputação, com o que vão falar sobre, o que eu vou entregar para as pessoas, eu percebo que a pessoa é a parte que mais sofre. Então, essa primeira sociedade, comercialmente falando, a gente despontou. Despontou. Em 2 anos, a gente faturava o que empresa de 20 anos não se fatura. E troca de carro, troca de barracão, aumenta estoque, contrata gente. E foi assim, ó, decolamos. Eram 3 sócios extremamente comerciais. E vocês, nessa sociedade... Porque a frase que o mundo corporativo fala é o seguinte: quer ir mais rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vai acompanhado. Nesse caso aí, vocês conseguiram acompanhado e até assim... Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Ninguém esperava isso. É claro que quando você vai montar um negócio, você não tem experiência com o negócio. Era o nosso primeiro negócio. Eram 3 sócios, 2 eram o primeiro negócio. E um outro já tinha uma certa experiência. Mas assim, foi muito mais rápido em números que a gente não imaginava em tão pouco tempo. Só que quando você tem sócio, por exemplo, uma coisa que acontece quando você pensa em, por exemplo, retirada. Você está pensando na retirada para você tem que pensar nos outros. Ou seja, se você pretende retirar mais do que estava combinado, porque talvez você está vendo que a empresa está prosperando, você tem que imaginar para 3. É multiplicado por 3. Então a empresa estava prosperando, mas eu era pé no chão. Eu era o mais pé no chão. Não que eu não era arrojado, mas talvez eu falava, por exemplo, chegou um final de ano lá, que um dos sócios chegou e falou, esse ano trabalhamos demais, produzimos pra caramba, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa retirada, mas dá pra retirar vezes 3 aquele número do mês no final do ano. Porque no final do ano a gente pode se divertir um pouco mais, passear, ter mais gastos. Eu falei, olha, naquele momento, de imediato, nem pensei, falei, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente retirar vezes 3, por 3 pessoas, vamos comprar um novo caminhão? Era na época que tava sendo esses caminhõezinhos menores aí, esses VUC, né, que andam em qualquer lugar na cidade. Aí o cara falou, não, caminhão a gente compra depois, parcelado. Eu falei, a empresa tem 2 anos, vamos investir um pouco mais, só 2 anos. Vamos esperar uns 5 anos, deixa o negócio de vento em popa mesmo. E aí começaram os conflitos. Porque você trava demais, porque você segura muito, dá pra fazer as mesmas coisas ou mais coisas ao mesmo tempo. Bom, aí começou e aí alguns conflitos. É número ímpar. Então, assim, se o outro... Um quer segurar, o outro quer soltar. É muito fácil. Nesse caso, especificamente, por exemplo, então eu fui voto vencido, porque foi 2-1. 2-1. Os 2 votaram pra gente fazer a retirada maior e eu não fui na negativa, mas aí eu perdi. Bom, peguei a grana. Mas, cara, eu queria ter investido no caminhão. Investido um pouco mais na empresa. Então, eu tive essa experiência. Depois eu tive uma outra experiência no ramo de construção civil, com uma máquina perfuratriz. O cara nunca tinha tido um negócio. Eu já estava até que fazendo uns bons voos aí. Ele me viu como talvez um potencial sócio. E ele era meu vizinho. Era vizinho.
e me convidou. Falei, beleza, vamos fazer o seguinte, eu entro com a grana, com a montagem do negócio, e você com a mão de obra, porque você sabe melhor do que ninguém fazer isso. Bom, coloquei a grana, depositei os valores, comprei os equipamentos, as máquinas, aquilo que precisava. E antes de colocar a empresa em operação, no meu primeiro grande negócio, com uma farmacêutica aqui do Brasil grande, no primeiro dia, pra gente entrar com o equipamento, o cara falou, ó, amanhã não vai dar pra gente ir. Falei, como assim? Tá marcado, cara. Ah, não vai dar. Aí aquele já me deixou bolado, Só que né? era ele que manuseava a máquina. Ele era o cara de linha de frente, né? Mas eu que peguei o negócio. Eu que fechei o contrato. Era o seu nome. Numa tarde anterior ao dia seguinte, que ia fazer a perfuração lá, o cara, de repente, do nada, falou, não vai amanhã, porque a máquina é isso, a máquina é aquilo. Eu falei, cara, não é assim que faz. A gente vai. Ah, mas não tem a máquina, não. A gente vai contratar outra máquina. Bom, enfim, fomos fazer. Mas aí começou alguns problemas também, e eu percebi, pô, eu acho que novamente só ser errado, né? Primeiro grande negócio, o cara simplesmente tem um monte de gente esperando, tem funcionário da empresa esperando, tem concreto que vai lá jogar nas valas, cara, precisamos fazer acontecer. Imagina, de repente, mudar tudo isso. Aí eu percebi, falei, ó, não é o sócio. Nesse dia, a gente tava comemorando, inclusive, ou a gente ia terminar algumas comemorações, fazendo um churrasquinho, eu falei, ó, a partir da manhã a gente não é mais sócio. Ah, mas como assim? Eu falei, mano, fica tranquilo. Toca a vida lá, toca lá, quando a empresa continuar rodando você me devolve a grana. Adivinha o que aconteceu? Mas nem... Nunca mais voltou. Depois de alguns anos eu fui cobrar o cara e aí eu recebi a informação dele e da esposa assim, você tá precisando da grana? Pelo que eu tô vendo, você não tá precisando da grana. Eu falei, mas peraí, o dinheiro é meu. Eu que sei se eu preciso ou não. O banco, você é empresário do banco, então, o banco. Ô, banco, você não tá precisando. Então, nessas duas sociedades eu não fui bem sucedido, digamos assim. Depois eu tive mais uma situação, a última situação, uma sociedade a qual foi a emoção à flor da pele. Tá. Um senhor muito querido, inclusive, que me convidou para ser sócio, eu acabei aceitando para dar vida comercial para ele, porque ele estava muito triste, as coisas não estavam acontecendo muito bem na vida dele, uma empresa dele estava caindo o faturamento, e eu acabei aceitando, mas foi emoção. Você queria ajudar não ele. Exato, não teve razão nenhuma, ninguém imaginava que o negócio ia ser próspero, mas... a partir do momento que eu coloquei demanda, coloquei força, coloquei energia, coloquei grana, eu falei, agora vamos fazer acontecer. Mas eu tive Vou trazer a culpa pra mim, né? Eu deixei ele tocar do jeito que ele queria. Tá. Mas eu deixei a chave pra ele. Falei assim, toca do teu jeito. Se você der bom, parabéns. Se der ruim, a culpa é sua. Deu tudo ruim. Deu tudo errado. Tudo errado. Talvez se você tivesse pego na mão ali no começo, ensinado algumas coisas que você já sabia, ter compartilhado a sua experiência, talvez teria dado bom. Então, a culpa é minha. Uhum. Eu assumo a culpa por total. Porque eu entreguei a chave pra ele. Falei, toca do teu jeito. Se der certo, parabéns pra você. Se der errado, eu vou te cobrar depois. Mas eu deixei ele tocar. Sim. Eu não acompanhei aquilo. Então não dá pra agora eu chegar e falar assim, a culpa é dele. É dele, não. A culpa é dele. Eu deixei ele fazer daquele jeito. E você falou uma palavra que a gente sempre fala assim, igual eu falo assim, empresário, você precisa delegar, porque é uma dificuldade. E pra você crescer, você tem que aprender a delegar. Muito. Mas o delegar não é abandonar, que é o que você falou, eu abandonei na mão dele. Então, essa é a palavra correta, eu abandonei. O delegar é você mandar a outra pessoa fazer, mas você acompanhar, você ensinar, você dar, como que fala? Opções dela fazer. Agora, você só fala, faz. Isso é jogar, é abandonar, então... Olha só que interessante. Eu tomo muito tempo, eu destinei muito tempo até dar o start. Montar estrutura, preparar o ambiente, contratar gente, escolher produto, tipo de prateleira, como a gente ia fazer. Desenhei tudo isso e fui. A hora que liberou a porta, eu deixei. Você deixou. Foi uma falha. Mas eu só achei que ia dar tudo certo. Falei, bom, já fiz, já desenhei, tá tudo aqui, esse vai fazer isso, aquele vai fazer aquilo, tá aqui os materiais, tá aqui a grana, tudo liberado, banco, o veículo, pessoa, o motorista, é o caixa, o financeiro, é o comercial. Deixei. E aí você percebe, não dá pra deixar, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E assim, isso serve... e era na mesma área. Vamos dizer assim... Na mesma área, com um público diferente. Tá. O mesmo negócio, ou seja, eu entendo do negócio, eu entendo dos materiais, mas para um público diferente. E exatamente um público que é bem exigente, que é o varejo.
Meu, varejo, o cara quer olhar a peça e quer dar detalhes. Fala, mas é assim? E se for assim? Meu, talvez eu vendo um dos produtos que eu mais vendo são lâmpadas, né? Enquanto eu vendo lá 10 mil lâmpadas por mês, o cara talvez vai comprar uma e ele quer saber dessa uma lâmpada. É mais emoção, né? É uma coisa... Na distribuição, Ó, eu preciso disso, ok. Tantas caixas nessa condição, Isso. nesse preço, beleza? No varejo, talvez você tenha que estar... Aí é uma coisa mais pessoal, Intimista, mais intimista. é. E eu deixei e deu muito errado. E sabe que um outro cliente meu tem outras empresas e ele falou que eu acho que se encaixaria. Claro que hoje eu tenho certeza que se você tiver novos, como você já tem duas, negócios, você vai fazer isso. Diferente. Ele fala assim, ele tinha um dia para cada empresa. Então assim, ó, quarta-feira eu tô na empresa. Então assim, vamos falar, como eu era contador das empresas, então eu falava, quero falar com você sobre a empresa de móveis planejado. Cara, quarta-feira. Quarta-feira é o dia que eu só falo sobre esse assunto. Aí você fala, pô, tem lógica. Que se você também começar a misturar todo dia, querer resolver todos os problemas, você não vai conseguir. Você não vai resolver. Você vai ficar, tipo, meu... Você vai lá, tá tonto. Eu ia de vez em nunca e eu ia quando eu era solicitado. Eu não ia lá de repente, eu não ia lá pra ver como tava a operação, como tava o resultado. Eu ia de vez em quando. Ó, tô precisando de uma coisa, você precisa vir aqui. Aí eu ia. Mas assim, eu ia em último caso. E deu no que deu errado. Aprendizado para não fazer novamente. Legal. E a pessoa qual era meu sócio naquele momento, nem tá aqui para se defender mais, né? Acabou falecendo, inclusive. Então, quem seria eu para crucificá-lo ou apontar o dedo? Ele não tá aqui para se defender, né? Falava, a culpa é sua porque deu errado. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Sim, claro. E qual seria, vamos dizer assim, um conselho que você passa para quem tá assistindo a gente ali? Tem sócio, não tem? Vai sozinho? O que você me fala disso daí? Dani, olha só. Eu acho que para primeiro negócio, primeiro que a pessoa acho que tem que encontrar aquilo que ele sabe fazer, que faz parte da tua vida, daquilo que você gosta principalmente, né? Porque você vai ter mais habilidade, mais facilidade com aquilo. Se vai ter sócio ou não, cara, sócio é uma coisa complicadíssima. São pessoas pensando diferentes, né? Que talvez querem chegar no mesmo lugar, mas de forma diferente, em tempos diferentes. E com histórias diferentes, né? Foi traumático eu ter esses sócios, né? Foi traumático, eu não tive êxito. Porém, vamos pensar num segundo negócio. Hoje eu já tenho a minha renda e a minha vida sustentada por algo que tá rolando, que tá tocando e tá prosperando. Se eu for montar um novo negócio agora, a qual não depende do meu negócio principal, eu colocaria um sócio numa boa. Só que de uma outra forma. Você já tem outras diretrizes, vamos dizer assim, outras regras que você vai conduzir esse novo negócio. Sim. Eu não estou buscando nenhum sócio, não me imagino novamente como sócio, mas aceitaria. Claro, eu iria fazer uma análise muito diferente do que eu fiz, deixaria a emoção totalmente de lado, porque não deu certo com a emoção, não deu certo, a razão faltou ali, mas eu colocaria um sócio para um outro negócio. Né? Para aqueles que eu tenho hoje que me sustentam, perfeito, que pagam minhas contas mensais, da minha família, que faz a gente fazer planos, eu não colocaria sócio no meu negócio principal. Legal. Enquanto você falava, até anotei algumas coisas aqui, assim, uns insights desse assunto, porque é um assunto que eu vejo as pessoas chegam no escritório, às vezes, ou reclamando do sócio, ou não sabe se vai... recebi uma oportunidade, me convidaram para ser sócio, não sei se eu faço, se eu não faço. Conversando com você, eu pude pensar assim, é o que você falou, é um negócio muito íntimo, a sociedade. Então, assim, a gente já sabe, todo mundo fala e é verdade, é um casamento. É um casamento. E ali tem uma educação diferente, uma história diferente, traumas diferentes. Então, dando o seu exemplo, o seu sócio, talvez ele tenha uma história, um porquê que ele não queria ficar com o dinheiro parado. Sabe assim? Era mais ou menos, eu acho que você vai concordar, só se vive uma vez, então eu vou viver, amanhã é um novo dia. Ele tinha um porquê dele. E você, por outra vez, vai falar assim, eu sei de onde eu vim. Eu não quero voltar. Não que se precisar, eu não volto. Porque lá é a minha origem. Aquele é o Kleber. Mas eu sei o que eu passei. Então,
Meu, vamos ter calma, vamos tem- planejar, vamos sustentar, criar um alicerce aqui primeiro, para depois a gente crescer. Crescer sem alicerce, primeiro o vento vai derrubar. Com né? certeza. E assim, uma terceira coisa é, se você tiver sócio, a partir do momento que você tem um sócio, a partir do momento que você casou com alguém, tem que ter o acompanhamento, tem que ter aquela nutrição, tem que ter aquele acompanhamento. Prestação Não dá de pra contas. você largar, não dá, né? A gente não faz isso na nossa família, no nosso casamento. A gente não, casei, beleza, vou ficar ali e eu tô aqui. Não vai ter sucesso. Então, na Tem várias sociedade... situações, tem várias situações. Nós tivemos a oportunidade esses dias mesmo lá no Conecta, né? No Conecta Solier, falando sobre isso, Sobre né? isso, Inclusive. E tem várias vertentes, né? Vários caminhos. Pô, às vezes você consegue um sócio que ele é teu braço direito, teu braço esquerdo, ele é tua metade que faltava. Inclusive, facilita, por exemplo, uma coisa que às vezes a pessoa não pensa, fala, meu, eu vou conseguir tirar férias. Porque nós vamos revezar as férias. Eu não tenho isso. Eu não tenho condições de revezar férias. Tudo bem, eu programo minhas empresas pra gente parar o final do ano. E tá tudo certo. Mas se, por exemplo, tivesse um sócio, a gente poderia fazer um revezamento. Ó, a gente não vai fechar. Meter marcha aí, faturar mais ainda. Um final de ano você sai, o outro final de ano eu saio e assim vai fazendo. Como eu não tenho, eu tenho que tomar decisão. Ou fecho, porque eu acho bacana, ou ficaria lá e não teria, por exemplo, férias de final de ano. Por outro lado, tem os sócios que, cara, e aí? Esse cara, ele tá me levando pra cima Eu também ou tá puxando. me puxando pra baixo? Alguns dias atrás eu tive uma conversa parecida com o que nós estamos falando aqui agora, de um amigo que acabou de montar um negócio. Ele sabe que eu já tive sócio e que hoje estou solo. E ele veio, ele não reclamou, mas ele falou, cara, o cara dele me trava. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que dá as decisões lá? Assim, vocês estão conversando, para quem? Ele falou, sou eu. Eu falei, então, cara... Você não tá legal assim? Imagina se ele fosse um cara conflitante contigo. Não, isso aí você tá falando que vai fazer, mas eu não concordo. Ele deixa você tomar as decisões? Cara, ainda que quase que é um mundo perfeito. Ele é mais pé no chão, eu sou mais arrojado. Eu falei, então, cara, o cara pé no chão, ele vai dar uma travadinha pra você pensar, talvez. Pra você pensar. Ou será que o cara falou um negócio que talvez eu tenha que pensar? Eu não tinha pensado. Porque o cara que é só muita emoção... Ele vai na emoção. Ele sai, vai a milhão e depois a gente resolve. Cara, mas no meio do caminho tu vai precisar do quê? Quais as ferramentas que a gente vai precisar? Quando ele saiu da sala, ele foi conversar comigo só pra bater um papo sobre isso. Ele é meu cliente, ele é meu amigo, mas ele foi lá dar uma desabafada. Aí eu falei, cara, mas e se ele fosse igual você? Que a pessoa, os dois saindo a milhão e esqueceram as armas? Vai combater o que lá? Verdade. Então ele saiu de lá, eu acho que eu ajudei ele naquele momento. Falei, meu... Pensa um pouquinho melhor. Talvez o que você acha que ele tá te segurando, na verdade, ele tá dando um apoio. É assim, cara, se você tem sócio, saiba ouvir e tenha coragem de falar. Porque às vezes o seu sócio precisa te ouvir e você precisa saber ouvi-lo. Então, quando ele falar alguma coisa, não reage, né? Uma coisa que ele falou no finalzinho da nossa conversa, que foi muito bacana, ele falou assim, ó, Clebinho, vai ter uma coisa. Ele é um cara extremamente confiável. Acho que isso é tudo, né? Numa sociedade, acho que esse é o ponto-chave. Aí, confiança. Por conta das perguntas que eu fiz pra ele, eu falei, peraí, vamos lá. Você veio reclamar dele ou você tá elogiando agora? Porque a princípio você tava reclamando. Agora você tá olhando com uma nova ótica e tá falando, meu, o cara é extremamente confiável. Você pode sair, você pode viajar, você pode dedicar tempo pro seu filho, pra tua família, curtir a praia, e você sabe que o cara não vai te lesar, não vai te passar pra trás. Eu falei, poxa, é verdade. Bom, ele saiu de lá mais feliz do que entrou. E essa é a ideia do nosso ConectaCast. É o empresário poder assistir, né? Ver os cortes. E às vezes ele precisa ter essa conversa, mas ele não tem com quem conversar. Então isso é uma forma da gente passar para ele essa ideia. Conversar com um sócio sobre o negócio, sobre o resultado, o cara tá vivendo aquilo ali com você, né? Ao final de um dia, ao final de um período, de uma tarde, de um mês, ele chama lá e fala, meu, dá uma olhada aqui, ó. Meu, você viu como foi? O que a gente pode fazer? Cara, são dois pensando. São duas cabeças. São dois pensando. E aí vão talvez criar estratégias, e aí vão adaptar, e aí você começa com uma ideia, e o cara vai e ajuda, complementa. É claro que tem um ajuda mútua. Eu, em algumas situações, não fui bem sucedido. Eu acho que escolhi o sócio errado, talvez. Então... não que o sócio não seja bom, né? A gente tava conversando, talvez pensando escolhi o sócio errado. Eu tava pensando assim, meu, às vezes o segredo da sociedade é conhecer.
Porque é o que você falou, eu talvez escolhi o sócio errado. Por quê? Porque você não conhecia. Então, a partir do momento que você conhece a pessoa, mas conhecer é conhecer. Eu E conhecia pra você, superficialmente. superficialmente, para você conhecer uma pessoa, você tem que conviver. Então, assim, eu acho que para você ter um sócio hoje, convive com ele antes. Então, Dani, olha que interessante. As 3 vezes que eu aceitei, eu fui convidado a ser sócio. Talvez as pessoas enxergaram em mim uma pessoa confiável, uma pessoa... Eles te conheciam, Então, mas você não conhecia. uma pessoa promissora, Não o conhecia. uma pessoa que talvez está numa crescente e queriam embarcar nessa. Um dos sócios, por exemplo, que eu aceitei pelo seguinte: eu vi o cara, eu falo, tudo que esse cara coloca a mão vira ouro, pô. Eu preciso aprender com esse cara. Então eu aceitei. E realmente ele faz uns números muito bacanas. O problema é como ele faz esses números. Que aí, quando a gente tava junto, que é o que você falou, a partir do momento que você começa a conviver você fala, cara, isso não serve pra mim. Eu não compactuo, não concordo com isso. E lembro que eu nem sabia, mas no começo eu falei assim mesmo. Mas foi rápido, não foi rápido. Demais. Mas aí, a hora que eu peguei o jeito que ele fazia, eu falei, não. Isso eu não compactuo, não faz parte dos meus princípios, daquilo que eu acho ético e moral, o que eu acho legal, o que eu quero pro próximo. Eu falei, não dá certo. E aí começou a ter esses conflitos. Que, de fato, ele faz alguns números muito bacanas, o problema é como faz esses números. E uma coisa, Dani, é o seguinte, uma coisa, enquanto empresário, enquanto ser humano, enquanto chefe de família, ou enquanto funcionário, colaborador que seja, uma coisa é você errar com as pessoas porque você não sabia fazer, porque você não tinha aquela informação. Outra coisa é você errar proposital. Eu vou fazer isso aqui, ó, para conseguir benefício próprio. Cara, eu não compactuo com isso. Eu adoro fazer reuniãozinhas com a galera lá, com as pessoas que trabalham comigo. Hoje de manhã eu fiz uma, inclusive, mas teve uma que me marcou. Eu costumo falar o seguinte, pode ser que eu mude isso, né? Eu mude esse pensamento lá na frente. Mas eu costumo fazer o seguinte, eu não gosto de contratar gente que está empregado, principalmente num concorrente ou alguém da área. Eu não gosto. Tá. Não vou dizer se está certo ou não, enfim. Por que eu criei isso? Porque no momento de eu chamar alguém de um concorrente, alguém vai estar perdendo. Alguém tá perdendo. Aí um funcionário me falou uma vez uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, Kleber, mas espera lá, é legal trabalhar contigo. Você é um cara inspirador. Você traz novidade. Você acompanha, você dá treinamento, você mostra que a gente consegue fazer mais. A partir do momento que você acolhe essa pessoa, mesmo que estando no concorrente, você não vai beneficiar essa pessoa? Você não vai, talvez não vai transformar a vida dessa pessoa? Eu falei, você tá certo, mas uma pessoa ou uma parte vai sair perdendo. Alguém vai perder. Aquela que eu tomei o funcionário. Agora, por exemplo, o cara já saiu, o cara tá disponível, o cara discutiu no trabalho, teve que ir embora, não deu mais certo, ele saiu. Cara, esse cara... Você dá preferência pra quem já está disponível. Você não compra o passe, vamos dizer assim. Isso aí eu não vi em lugar nenhum, ninguém me falou pra fazer isso. É uma coisa minha. Eu falo, eu não quero que ninguém tome meu funcionário. E eu não vou tomar de ninguém. Eu não tomo de ninguém. Eu não tomo. E eu levo isso há muitos anos. Ele pode sair hoje e amanhã fazer entrevista com você, ok. Mas ele saiu ontem, hoje ele tá aqui. Eu tenho... meus amigos falam que eu sou um ótimo professor e fazer isso também tem os seus, as suas negativas. Então, eu ensino a pessoa, eu treino para ela ser dona do negócio. E aí... Que é o que deu certo para você. Você, como funcionário, tinha essa visão, essa ideia, e com certeza, para a empresa que você representava, foi sucesso. Claro. Então, hoje você fala, eu queria que todos os meus funcionários tivessem essa mesma visão de empresas aqui dentro. Meu turnover acontece assim, a cada 2, 3 anos. Mas cada 2, 3 anos é um cara que tá totalmente pronto. Tá. Totalmente pronto. Quando esse cara sai, ele deixa um buraco enorme naquela função, mas ele saiu totalmente preparado. E meus amigos empresários, assim, até concorrentes, falam, cara, você é bonzinho demais, você treina o cara, a hora que o cara tá bom, ele pega e vai seguir o caminho dele, e muitas vezes monta um negócio, inclusive. Aí eu falo, cara, eu não posso combater o sonho do cara. Se eu tivesse perdendo ele pra concorrência, seria uma coisa. Mas a maioria, Dani, dessas pessoas que saíram depois de 2, 3 anos, foram pra montar um negócio próprio. Eu não posso travar o sonho da pessoa. Outros chegaram e falaram assim, oferece mais grana pro cara. Eu falei, peraí,
Eu só vou adiar o inevitável. Tô falando do sonho da pessoa. Ela vai em busca do sonho dela. Eu vou só adiar o inevitável, porque uma hora ela vai acontecer. E aí você tá se se enganando. Porque Vai ter um momento que ele não vai estar... Vai sair do mesmo jeito. Agora, treinar uma pessoa para fazer certo, durante esse período que ela tá comigo, com certeza ela vai entregar o melhor. Do que, não, eu só quero o número, só quero o número. Que é a frase que todo mundo fala, né? É melhor, como que é? Você treinar uma pessoa pra ela sair do que você não treinar e ela ficar. E aí você tá com aquele resultado... Você tá com aquele quadradinho, funcionário medíocre. Resultado mediano, dentro da sua equipe. Meu, e a gente vê... É tão fácil ser bom, né, cara? Tem tanta gente aí deixando a desejar em atendimento, em se colocar no lugar do cliente. E hoje a gente fala assim, tá fácil ser bom porque tá difícil ter o básico. A gente não vê as pessoas fazendo o básico. A gente não vê o básico, falta o básico hoje. Você vê que dos nossos clientes, a maioria fala assim, Daniel, eu só faço o básico, bem feito. Então eu faço o básico, bem feito. Qual que é o básico? Atendimento. Atendimento é básico, bem feito. Se eu prometi, eu entrego. Isso é básico. Eu vendi um produto, dei uma data, eu tenho que entregar. Tem umas frasezinhas que eu invento. Eu sou meio maluco pra inventar frase, né? Eu inventei uma que a galera costuma usar. Eu falo o seguinte, ó. Promete o quintal e entrega o mundo. Porque se você fizer o inverso, você tá devendo. Não, vem comigo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Fica tranquilo. Eu te entrego em 5 dias, entrego em 6, entrego em 7. Cara, tá devendo? Agora, se você prometeu em 5 e entregou em 4, você vai receber parabéns. E mesmo se faltar alguma observação, no 5º dia você tem tempo pra resolver. Você tem tempo pra resolver. Você adiantou. Meu, é claro que isso vai dar certo. É claro que vai dar certo. Não tem como dar errado. E eu falo, meu, pense no outro. Se põe no lugar do outro. As pessoas costumam reclamar dos clientes, inclusive. Cara, eu acho péssimo reclamar de cliente. Por vários motivos. Eu escuto assim, ó. Aquele cara é chato. Porque ele pede desconto, porque ele pede pra entregar. Cara, tá fazendo o papel dele. Esse é o papel dele. E outra, a partir do momento que ele começa ali, eu chamo de puxar a cordinha, tá? Tá puxando a cordinha pra ele, você puxa pra gente. Puxa a cordinha pra ele, claro que você tem que segurar pra não romper, né? Tem que cuidar da tensão ali. Mas ele tá fazendo o papel dele. E olha que interessante, enquanto ele tá sinalizando, ó, você precisa disso, você precisa fazer isso, ó, eu preciso daquilo, ele tá te orientando ao que fazer. O duro é o cara que não fala nada. O cliente que não fala nada. Você não sente, você não consegue medir. Você não sabe, você tem que ficar tentando adivinhar o que o cara quer. E aqui fica aquele número. Por exemplo, numa negociação de números, você precisa chegar num número pro cara fechar o pedido. Por exemplo. Quanto você faz aí? Eu faço, 15 mil. 15 mil não dá. E aí fica novamente no vácuo. E agora? E agora? E aí? É 12,5, é 13, é 14? Mas qual que é o número que você tem aí? Então, tem vendedor que não consegue enxergar isso, por exemplo, e o cara fala, o cara é chato. Meu, mas peraí, quando você pega um cara que te dá um número, você tem um número pra trabalhar. É daí pra baixo. O que você vai conseguir fazer pra chegar nesse número? E se você chegar nesse número e talvez o número não ficou legal, o que você consegue, por exemplo, colocar, adicionar... Que você pode, que vai agradar ele. E que consegue te trazer mais margem, mais markup, e deixar o negócio como um todo mais sadio. Eu costumo dizer isso, ó. Enquanto líder, enquanto chefe ou enquanto cliente tá reclamando de você, agradece. Agradece. Que ele ainda acredita em você. Porque a hora que ele parar de falar, o cara já não tá mais contigo. É que você só tá esperando a oportunidade pra... Isso serve pra funcionário, pra cliente, pra fornecedor. Às vezes claro. Esse lance de fornecedor que você tocou, Daniel, eu acho muito bacana também. Eu dificilmente me apresento como dono do negócio. Tá. Eu não gosto. Outra maluquice minha que eu inventei, eu não me apresento como dono. Eu me apresento como peça da empresa, como parte da empresa. Porque eu imagino o seguinte, as pessoas têm que fazer negócios comigo, ou que seja um cliente, que seja um fornecedor, porque eu trabalho correto, porque eu faço certo, porque eu vou entregar resultado, porque eu vou fazer aquilo que eu cumpri. Simples assim. Agora, se eu dou carteirada, não, você vai fazer porque eu sou o dono, eu que mando e tá tudo certo. Cara, e quando for o meu funcionário? Aí não vai dar certo. Então eu oriento e falo pra galera, as pessoas têm que fazer negócio com você porque você é uma pessoa íntegra, porque você tá entregando aquilo que combinou, ou mais, menos não. E ela tem que estar satisfeita do outro lado. Por exemplo, fornecedor. O meu fornecedor ele tem o mesmo peso do meu cliente. O mesmo peso do cliente. Porque eu só vou atender com agilidade o meu cliente
Tem que chegar o produto para você. Eu só vou atender com bom preço, com bom prazo, numa boa velocidade, se eu tô muito bem afinado com o meu fornecedor. Porque eu percebo que tem empresário que ele fala assim, não, do meu fornecedor eu vou esmagar. Eu vou arrancar tudo. Cara, se você arrancar tudo, esmagar, daqui a pouco esse cara quebra. Daqui a pouco ele não vai entender você como parceiro. Ele vai entender você como aproveitador. Um outro podcast nosso, ele falou, ele trabalha com o Mercado Livre. E aí ele falou assim, o algoritmo do Mercado Livre, ele tem algumas regras. Que negócio. Então, um dos exemplos que ele deu foi assim, se o Mercado Livre te pede assim, ó, me manda 10 produtos, você tem que mandar 10. E aí ele vai falar assim, agora me manda 100. Aí ele disse, aí é a importância de você estar bem alinhado com o seu fornecedor. Porque você mandou 10. Saiu fora da curva. Ele vai sair 10 para 100, pode acontecer. E aí ele te pediu 100. Se você não entregar o 100, zerou seu algoritmo. Aí ele já te joga lá embaixo. Aí você fala, mas eu não vendo. Mas quando ele te pediu 100, você não entregou o 100, você entregou 80. Por trás do fornecedor, Dani, tem uma figura, tem um ser humano ali, tem uma pessoa. Se você tratar bem esse cara, ele vai te acompanhar. Quando aparecer alguma situação atípica, principalmente, ele vai estar junto contigo. Agora, imagina o seguinte, você trata mal o teu fornecedor, você deixa o cara esperando Você só suga, igual você falou, você só espreme. O cara vem te visitar, você deixa o cara 2 horas, 3 horas tomando chá de banco lá, o cara tem mais um monte de coisa a produzir, outras visitas pra fazer, você larga o cara. Não, larga o cara lá, depois eu atendo. Cara, ele tem que ser teu parceiro, tem que estar totalmente alinhado. Por quê? O dia que você precisar de uma coisa fora da curva, uma quantidade maior, uma velocidade maior na entrega, um prazo de pagamento, uma condição para fazer uma campanha promocional, esse cara tá contigo. Além dele ser teu fornecedor, ele quer o teu número, ele tem uma pessoa que talvez te admire, uma pessoa que de fato é teu parceiro, que pega na tua mão e fala, não, Clebinho, vamos junto, cara. Então eu dou o mesmo peso de importância para um fornecedor e para um cliente. A gente estava falando de funcionários, né, de equipe. Esse assunto para você é fácil, sabe? De liderança, de formar equipe, essa parte trabalhista. Dani, esse assunto é bem legal também, né? Eu sou apaixonado por liderança, né? Eu fiz diversos cursos, já li diversos livros e eu tento colocar conteúdo na minha vida que me ajuda a ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, os 2 maiores itens a serem observados, os 2 maiores desafios, o primeiro, sem sombra de dúvida, são as pessoas. É liderar a gente, é motivar a gente, é colocar a gente no mesmo engajamento, é fazer a pessoa entender quais são os propósitos. Esse é o primeiro item, eu já vou voltar. O outro, que você está, inclusive, para ajudar a gente, são as leis, são os pormenores de impostos, esses são os meus 2 maiores implicadores. Agora, gente, cara, sem gente a gente não faz nada. Mostrar o caminho, acompanhar, é um desafio diário. Eu acho que você ia chegar nesse ponto, inclusive, e já aconteceu muita coisa comigo. Muita coisa muito bacana e muita coisa que me desapontou. Inclusive, o próximo, assim, se você puder até compartilhar com a gente a lição que você tirou desses desafios. Olha só, eu tive pelo menos 3 ou 4 pessoas a quais eu nunca imaginei que fosse fazer algo semelhante e fizeram. E eu sou uma pessoa de confiar. Você está comigo, eu confio em você. Eu não consigo mudar muito isso, sabe? Eu já tentei, inclusive. Não, agora eu vou ficar com o pé atrás de todo mundo. Eu não consigo, isso faz parte do Kleber. Vamos dizer assim, tem gente, eu sou assim, também tento mudar. Todo mundo começa com 0 comigo. Então, vai ganhando ponto a chegar no 10. Com você já começa com 10. O próximo dali. Já vai tirando. O próximo dali. O ideal seria nem o 0 comigo, porque eu acabo desconfiando de todo mundo. Tá errado, porque aqui, às vezes a pessoa, já começa com 0. Dá a oportunidade dela, né? E também não começar com 10, porque às vezes você entrega demais. Nem um extremo, nem o outro. Mas então, isso aconteceu comigo várias vezes. O último que aconteceu agora foi traumático. Eu chamo até de uma tragédia financeira, basicamente, porque o funcionário acabou furtando da empresa, né, uma quantidade de mercadorias muito grande. E por conta da confiança, ele conseguiu burlar o sistema e burlar o nosso formato de atendimento. Mas a gente confiava nele, achava que estava tudo certo, depois a gente acabou descobrindo e
De dentro da casa dele, com a polícia, nós retiramos mais de 80 mil reais de mercadoria. Isso que tava ainda ali no estoque dele. Então, não sei se tinha outros estoques, mas assim, a gente fez uma apuração com um número 3, 4, 5 vezes maior do que nós conseguimos recuperar. No tempo, o que ele trouxe de prejuízo foi 5 vezes mais do que esse estoque que foi recuperado. Ele se aproveitou de um monte de coisa. Ele se aproveitou, por exemplo, da situação confiança. Ele se aproveitou de uma outra tragédia que nós tivemos, que foi um alagamento. E esse alagamento acabou com o nosso estoque físico e contábil, porque essa peça está pronta para vender. Danificou! E até acertar isso no sistema, então ele se aproveitou dessa nossa quebra de estoque, né, de números que nós tínhamos em sistema e fiscal, e ele se aproveitou de tudo. Ou seja, uma pessoa que nós confiávamos e se aproveitou dessa confiança e desse problema momentâneo que nós tivemos do alagamento, e o estoque não estava batendo, e se beneficiou próprio. Esse foi teve um outro caso de um menino que eu dei tudo pro cara, ensinei. Eu queria transformá-lo naquilo que eu era e falava pra ele, eu quero que você me supere. No último dia de trabalho, eu entreguei pra ele o que ele não merecia e ele tentou desviar a venda dentro da empresa no último dia de trabalho. Aí vem aquela dúvida, foi só hoje? Eu não busquei essa informação. Aliás, ele era mais um livre de qualquer tipo de suspeita. E aí, na semana seguinte que ele saiu, um cliente veio e contou pra mim, contou na sala, todo mundo ouviu. Ele falou, cara, no último dia teve isso, aconteceu isso, eu precisava fechar um pedido. O cara me sugeriu fazer a venda por fora da empresa. E aí eu falei, acaba por aqui. O cliente falou pra ele, acaba por aqui, não quero conversar mais contigo. Bloqueou o cara. Na semana seguinte, como ele é dono do negócio, ele foi lá. Não, foi pessoalmente. Falou, aconteceu isso. O número do pedido era esse. Um número de bom número. É um bom número. Por fim, nós ficamos sem o pedido. Perdeu a venda. Ele ficou sem o pedido. E agora ficou essa situação, né? Então, o fator humano, para mim e talvez para tantos outros aí, é o fator mais complexo. Eu sou formado em administração de empresas. Teve um dos professores lá, quando a gente começou o curso, ele falou o seguinte, galera, administrador de empresas às vezes é meio banalizado, o que o administrador faz? É um cara que não sabe o que quer. Eu não, sou apaixonado pelo tema, pelo curso, e adorei o curso, inclusive. E um dos professores falou o seguinte, ao final do semestre, vamos criar uma resposta para aquilo que o administrador faz? Vamos responder essa pergunta. O que o administrador faz ou deve fazer? E aí a primeira coisa que as pessoas falam, administra, gerencia. Cara, é muito raso. Falta algo aí. E eu e o meu grupo da época, nós criamos uma resposta que eu carrego até hoje. E uso essa resposta para algumas pessoas, inclusive. Então, por exemplo, o que o administrador tem que fazer? Na nossa concepção, ele tem que gerir estruturas, vamos imaginar um prédio, um hospital, uma ONG, pessoas e os recursos financeiros. Para quê? Para se obter resultados positivos. Porque imagina um cara que, tudo bem, enquanto empregador você está remunerando. Não é tão fácil, mas você está remunerando, você pode cobrar. Mas o cara que está numa ONG, por exemplo, sem fins lucrativos. Imagina você trazer gente para fazer com você aquilo que você está topando fazer para ganhar o quê em troca? E o gerir, ele não é raso. Ele é fundo. Na questão assim, quando a gente fala em gerir, não é só gerir as pessoas. O que você está fazendo? Você está vendendo? Legal. Não. Olha só, o seu caso, por exemplo. Era questão de quem? O administrador, tem que administrar um alagamento. Cara, é uma coisa que você nunca esperava. Não tem experiência. Quem tem experiência com alagamento? Entendeu? E é o que a gente fala. Eu sou experiente com isso aí já. É o que a gente fala. Tem até uma cliente nossa que trabalha com essa questão de prevenção de incêndio. Não é que você eu sou pessimista, já tô pensando que eu vou... Não. Mas é a minha obrigação, se acontecer, tem que ter uma saída para não ter esse prejuízo tão grande. Prejuízo vai ter, mas não ter esse prejuízo tão grande. Talvez se você não tivesse tido essa gerência, você não tinha pego. Ô Dani, vamos dar um exemplo do alagamento?
Eu penso nisso sempre, por conta de N fatores que podem acontecer. E imagina que você tem, inclusive, até um seguro. Imagina que você tem um seguro. Teu prédio está assegurado, tuas mercadorias estão asseguradas, seus equipamentos, máquinas, estão todos assegurados. Mas olha só que interessante, o seguro, ele vai te auxiliar com algumas percas financeiras que você teve, mas espera aí, e a operação de amanhã? Ele vai te reembolsar, talvez, em grana, e geralmente você não consegue 100%. Mas vamos dizer que o seguro te pague lá um bom percentual daquilo que você tinha no teu complexo lá. No seu material, mobília. O que avariou. Mobília, computador, tá tudo certo. Beleza. Mas peraí, e amanhã? Como é que vai acontecer a venda de amanhã? Ela te dá uma grana de volta que demora, você tem que prestar conta, tem que chamar auditoria, tem que mostrar os números contábeis, a parte fiscal, que é massacrante. Não temos habilidade com isso. Mas mesmo dando tudo certo na parte de restituir aquilo que estava em contrato com uma seguradora, por exemplo, mas e a operação? Amanhã o cliente quer comprar mercadoria. E o sistema tem que estar atualizado. Porque senão você vende o que não tem. Beleza. E cadê as mercadorias? Ah, não, seu cliente, peraí, eu acabei de receber a grana tá aqui. Eu não quero grana, eu quero lâmpada. Aí entra o que você falou agora de pouco, do relacionamento com o fornecedor. Que aí você, cara, eu preciso pra amanhã. Você tá louco, Kleber? Amanhã eu tenho... Não, mas pra você eu vou... Eu compartilhei, quando aconteceu o que aconteceu, com alguns amigos, com alguns fornecedores e alguns grupos que eu faço parte. Eu recebi inúmeras mensagens de afeto, de carinho, de solidariedade, mas algumas me chamaram a atenção. Por exemplo, eu tenho, na verdade, né, uma situação comigo, eu gosto de pagar muita coisa à vista, antecipado. E alguns fornecedores sabem disso. E alguns foram tão solícitos que me ligaram à noite, me ligaram em casa, fora do expediente, inclusive, Kleber, é o seguinte, ó. Se você precisar, eu vou fazer para você a condição de à vista. Parcelar. Para você pagar em 180 dias. Eu não precisei. Quando aconteceu o que aconteceu no dia 27 de janeiro, meu aniversário era dia 28. Então eu ficava sofrendo pra caramba, eu ia comemorar meu aniversário no dia 28. Então realmente foi uma tragédia financeira, mas eu, cara, superei e já passou. Ninguém quer passar por isso, eu espero que meus amigos não passem e que nunca mais aconteça. Mas eu tinha que superar isso rápido. E é claro que esse acalento das pessoas, dos colegas, dos fornecedores que estão junto contigo, te dá uma tranquilidade. Eu não usei, mas se eu precisasse... Mas você sabia que estava ali. Tava lá. Tava lá. E isso faz diferença. Fruto da parceria. Fruto das ações a quais você... E isso traz uma tranquilidade que eu acho que isso é uma coisa que os empresários hoje têm que se preocupar, que é essa parte do mental. A gente até falou também no nosso encontro lá no nosso Conecta. Porque são pauladas, flechas de todos os lados, são pessoas embaixo de você que dependem de você, pessoas que eu digo diretas, estão seus funcionários, claro, mas os seus clientes também dependem de você. E aí você começa a se ver no meio de um liquidificador ali que você fica maluco. É claro que você vai justificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, um alagamento. Cara, você não resolve o alagamento em 15 dias. As mercadorias estão molhadas, tá tudo meio bagunçado, você não tem um espaço apropriado para guardar, talvez. Mas aí, no dia seguinte, você vai ficar se lamentando. Seu cliente, não vou te atender por causa disso. Seu cliente, não... E aí, continua nessa? Você pode até mostrar o que aconteceu, justificar, porque talvez você tenha até uma visita e fala, mas o que aconteceu aqui? O cara chega e não tá sabendo. Aconteceu isso, mas é a vida que segue, cara. Claro. Amanhã é meta novamente. E manter esse mental muito, muito estruturado. Né? Eu acho que os empresários têm que ter essa consciência de cuidar dessa parte emocional. O empresário, o empreendedor tem que estar preparado. Tem que estar. Tem que estar preparado. Cara, se não estiver preparado, você vai ter que dar um jeito. Você tem que se preparar. Vai ter que dar um jeito. Senão vai quebrar. Senão vai não quebrar assim. Você vai sentir, a empresa vai sentir, as pessoas vão sentir, né? Dani, você abre e fecha a empresa. Você sabe melhor do que ninguém que tem pessoas que acabam caindo, né, fracassando, sem ter essas situações que eu acabei de compartilhar contigo. Agora imagina o mercado, a concorrência, a inadimplência, a falta de mão de obra adequada, a falta de pessoas com engajamento e mais esses agravantes que eu te falei. Incêndio, ou um alagamento, um funcionário te roubando. Cara, imagina
se você não é uma pessoa que tá ali, ó, disposta a batalhar. E ó, assim, só que assim, Dani, só pra concluir. Aí você tava falando, você tem que estar preparado psicologicamente pra tomar porrada, porque o dia seguinte vai acontecer. E, e o seguinte, hein? Quando acontece algo nesse sentido, como um alagamento, por exemplo, ou um furto, cara, a conta fica mais cara pra você. O teu fardo fica maior. Por quê? Você vai ter que chegar num número, porque você já tem a sua estrutura ali pra pagar. Você ia ter teu custo fixo. Seu custo fixo não ficou menor, porque, vamos... Agora todo mundo vai diminuir o preço. O banco vai me ajudar, a imobiliária vai me ajudar. Cara, a imobiliária foi uma tragédia que aconteceu. Ema. A conta vai chegar. Então, naquele período que você está passando por isso, você tem que ser melhor do que você é habitualmente, inclusive. Porque além de fazer o teu número, você tem que pagar aquela conta ali, ó. Então, um cara que é empresário, empreendedor, tem que estar preparado para essas coisas. Porque, no geral, o empresário, até tinha colocado aqui, ele é mais emocional. Só que, na verdade, ele tem que ser racional. E você, Kleber, você se considera um cara racional? Sabe? Aquele cara que sabe a hora de parar, cortar ali. Isso. É igual você disse que já é da sua característica ser uma pessoa mais pé no chão. Mas a hora de acelerar também, você consegue ter esse... Opa. Quando a gente vai falar de números e negócio ou produtos, por exemplo, eu sou mais racional. Eu vou olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui não vira mais não. Chega. Agora, quando se trata de pessoas, por exemplo, você vai lá, trabalha aquela pessoa, orienta, acompanha, corrige, a pessoa falha. Eu sou muito mais emocional em termos, quando a gente tá falando de pessoas. Quando a gente tá falando de, por exemplo, vamos dizer, de um negócio, de um produto, e fala, esse negócio não dá mais certo, não. O que precisa fazer? Vamos queimar esse produto aqui, ó, manda embora. Ó, vamos fazer o seguinte, isso aqui não serve mais pra mim, beleza, manda embora. Eu sou mais racional. Agora, quando é pessoas, eu sou mais emocional, muito mais. Legal. E você trabalha com planejamento, sabe assim? Curto, médio, longo prazo. Se eu perguntar assim, como que o Kleber se vê daqui 10 anos? Você tem essa projeção ou não? Nada, Daniel. Não, eu vou levando conforme eu tô sentindo o mercado. Porque realmente, falar daqui 10 anos é difícil. Não dá pra gente mensurar. Mas você tem um projeto, um planejamento? A gente tá sempre, graças a Deus, o nosso trabalho, a gente tá sempre numa ascensão. Algo programado e é bem definido, um plano de negócio para expansão, eu não tenho. Né? Mas a gente está sempre em busca de novos conhecimentos, de novas negociações, de novos aprendizados, novas parcerias. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que basicamente ficar sem grana eu nunca fiquei. Eu não corro atrás do dinheiro. E é mágico, é místico, quer que seja como você entender. Eu cuido de relacionamento. Eu procuro estar do lado de pessoas que me levam para cima, que me agregam, que me ensinam. O dinheiro vai ser consequência. Exatamente. Né? Parece, Kleber, isso aí tá toda hora falando em tudo quanto é TikTok da vida, internet. Mas acontece. Perrengue financeiro eu nunca passei. Tem altos e baixos, como qualquer outro negócio. Mas perrengue nunca passei. Nunca peguei dinheiro do banco, nunca descontei um título. E esse seu pé no chão, essa sua mentalidade mais... Isso é menos financeiro, né? Você acha que tem a ver com a sua origem mais simples, mais lá da cidadezinha, do interior? Com certeza tem. Bem pontuado. Fora ter morado no interior, né, que foi de onde eu saí, quando eu mudei para Campinas, eu não comentei tudo sobre a minha vida, claro, só algumas partes. Quando eu saí do interior e vim para Campinas, eu fui morar exatamente numa invasão. Aliás, na maior invasão da América Latina, aqui em Campinas. E era rua de terra, esgoto a céu aberto, e eu chegava à noite, cansado do trabalho, eu tinha que ir lá engatar o gato, porque tava desengatando, porque era um monte de fio emendado. Tava escapando. Escapava, e ventava, e chovia, e eu ficava sem energia dentro de casa. Então eu já estive lá. Eu não quero voltar. E não que eu tô condenando as pessoas que moram lá, mas muita gente que mora numa situação dessa não é porque ela quer, é porque era a condição que ela tinha naquele momento. Então, eu tô prosperando, eu tô numa demanda de crescência, eu tô vendo novos horizontes e eu tenho que cuidar para não voltar. Se precisar voltar, vou ter que voltar, não tenho o que fazer. Mas eu tô tentando cuidar de todas as formas, enxergando ali para que a gente continue prosperando. E eu acho que, assim, isso daí
que você comentou, né? De onde veio, o que você passou. Isso também, às vezes, explica o porquê que você fala assim, Daniel, eu não penso, se eu não tenho um plano de expansão para daqui 10 anos, porque você fala assim, cara, eu sou grato pelo que eu tenho. Muito, muito. Porque se eu olhar para trás o que eu tinha, o que eu já tive e de onde eu vim, cara, eu já sou um sucesso. Então, assim, não tenho que pensar, eu quero mais. Porque o que eu tenho já é um sucesso. O mais está sendo só consequência desse meu sucesso. E esse meu sucesso eu só estou nutrindo ele, que é o que você falou. Eu prezo pelo relacionamento, eu continuo fazendo o básico bem feito, cuidando de pessoas. Então, assim, eu vejo que a gente tem que ser mais grato. A gente tem que... Essa semana a gente postou no Instagram sobre o pensamento, saber agradecer, né? E aí eu fico pensando, cara, se a gente pensar onde a gente estava e onde a gente está hoje, já não cabe mais nem pedido. Né? E eu acho que isso daí justifica a sua forma de lidar, a sua forma de pensar. Eu nunca tô confortável. Confortável não tô. Tô tranquilo agora. Não. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu instigo as pessoas que trabalham comigo, que se relacionam comigo, a tentar forçar mais. Tem uma pessoa que tá aqui hoje, eu falo pra ela, falo, ó, dá pra fazer mais. E você, inclusive, por estar do meu lado, você tem que ser referência. Porque tá o dia a dia, né? Tá sorrindo tá ali. Aprendendo tá todo sorrindo dia. Ali, O peso é maior, a cobrança é maior. Tá do meu lado. Tá do lado, pô. Tá do meu lado, tem que atirar direito, tem que acertar o alvo. Mas, como você bem pontuou, a gente agradece, porque, cara, é realmente uma conquista. Se eu olhar pro meu eixo familiar, eu sou o que despontou. Mas, passei perrengue, não foi assim, ó. Não foi assim. Eu imagino, tem até outras, né? Eu não sei, mas tem outras histórias, acredito, que depois você fala, cara, eu nem comentei com o Daniel, mas tem tantas outras coisas que eu passei, que eu acho que não só você, como todo empresário passa, que às vezes a gente até já fica, cara, a gente nem lembra, mas acredito nisso. Eu não sei se é legal o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Eu tive assinatura falsificada num banco de grandes valores. Agora eu tô correndo atrás de justificar, explicar, resolver isso. E é uma luta, inclusive, para mostrar para o banco que não fui eu, para as autoridades competentes, não fui eu. Mas por que fizeram isso? Porque meu nome é um bom nome. Pô, eu tenho crédito, então tomaram o crédito em meu nome. É um perrengue, cara, porque eu tenho que gerir meu negócio e agora eu tô com uma situação lá que tá acontecendo. Que tal? E assim, o sucesso da gerência do seu negócio é por causa do seu nome. E agora você vê seu nome sem nome. Porque, tem que enfrentar um troço a qual eu não promovi. Porque quando você promove, a gente erra também, né? Nós erramos. Consequência, fala bem, a consequência é minha. Agora eu vou ter que limpar o que eu fiz. Mas nesse caso, imagina você ter que se defender de algo que você não fez. Cara, é traumático. Então, fora o negócio, se tem o Kleber, né? Vivendo aí, trabalhando, se divertindo, e de repente acontece uma coisa dessa. E é claro que abala o profissional. Não, aqui é totalmente separado. O Kleber aqui, lá fora é uma coisa, e o Kleber... não. É a mesma pessoa, claro, cara. Que assim, a gente tem que tentar separar, mas não dá. 100% não dá. Por isso a gente tem que se preparar antes. A gente tem que estar com a bateria carregada, porque vai descarregar, mas não vai zerar, não vai desligar. É isso aí. Ô, Dani, então, tava falando sobre, por exemplo, pessoas, né? Sobre pessoas. Cara, eu adoro as pessoas mais velhas. Adoro as pessoas mais velhas. Eu criei, pra minha vida, pessoas que não sabem disso, que são meus mentores. Eu nunca cheguei na pessoa e falei, você me ajuda, você me ensina, não. Mas eu faço perguntas e, claro, eu sou proativo, né? Eu tô tentando criar uma rede de relacionamento de pessoas mais velhas e que são fruto de algum tipo de sucesso. Cara, aquele cara teve êxito naquilo, eu preciso encostar nesse cara. E não é que eu tô sugando a pessoa, mas eu tô participando da vida dela, e essas pessoas mais velhas me trazem muita coisa. Muita coisa. Então, eu tenho amigos que, cara, são milionários, bilionários, e você tem que aprender alguma coisa com esses caras. Como o cara chegou?
Então, tem um amigo, por exemplo, que ele vive falando, ele falou, Kleber, vamos lá. Uma vez eu cheguei nele e falei assim, cara, como é que fulano tá fazendo esse número e conseguindo essas coisas? Ele falou, Kleber, calma aí. Você saiu do zero absoluto, lembra? Que é o que você estava falando agora. Que a gente tem que aprender a agradecer também pelo que a gente tem. Então, teve um momento que eu tava vendo uma situação de um amigo em comum, que eu falei, cara, como é que esse cara tá conseguindo tudo isso? Aí, conversei com esse outro meu amigo, que é meu mentor, sem ele saber. Sem ele saber. Sem ele saber. Eu falei, como que o cara tá chegando naquele número? Ele falou, Kleber, calma lá. Qual que é o histórico desse cara? Ele já veio de uma situação diferente, familiar, a qual já tinha grana, já tinha estrutura, já tinha formação e foi instruído para isso. Você saiu do zero absoluto, lembra? Aí eu falei, puta, aí dá mais um conforto, né? Que aí entra também no que você falou, opa, peraí. Ao invés de eu ficar só pensando no que eu vou conquistar, e o que eu conquistei já? Dá pra ser grato. E hoje, por exemplo, essa sexta-feira, especialmente que eu tô aqui, tem até uns grupos lá que a gente tá proibido de tirar foto. Cara, hoje eu mandei foto, falei, contra a Zeca, cara, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Eu não tô feliz só por estar aqui, estou feliz por estar aqui também, mas sabe quando o dia tá bacana? O dia tá legal, tá gostoso. O dia tá bacana. Então, assim, isso é fruto da gratidão. Por que eu tô feliz legal. hoje? À toa? Não, porque é uma série de coisas acontecendo. Que foram acontecendo. E que estão me deixando feliz hoje. E eu tô grato pelo dia de hoje. Isso daí, cara, é um exercício até assim, de terapia. Você aprender a comemorar pequenas coisas. Sabe assim, hoje eu tô feliz. A frase que eu ouvi foi assim, nem que for pegar um sonho de valsa. E falar assim, esse sonho de valsa é pra comemorar a sexta-feira. Abriu um sonho de valsa e come. Sabe assim? É o lance de comemoração, tá comemorando. Tá comemorando, você tem que comemorar. Por mais simples que comemore. E um outro ponto que também é exercício de terapia, até pra cuidar, nutrir a nossa mente, é estar com pessoas mais velhas. Independente, assim, se ela teve sucesso ou não. Já fui lá, esse caminho deu errado. Exato. Eu fui aqui, já deu melhor. Independente se é assim, a questão financeira, se o cara é bem sucedido, mas a pessoa mais velha, ela te traz uma experiência de vida que às vezes você se culpa, a gente se culpa demais, o empresário eu acho que se culpa demais, por conta de toda a responsabilidade dele. E às vezes você vai conversar com uma pessoa mais velha, ela fala assim, não, mas eu já passei por isso. Sabe, às vezes você acha que só você erra. Você fala assim, eu não acredito, só eu fiz essa cagada. Só eu fiz. Aí você conversa com mais velha e fala assim, mas cara, você tá com tempo pra ouvir as cagadas que eu já fiz? Você acha que isso aí tá difícil? Então você começa, e você fala assim, realmente, você conviver com pessoas mais velhas. E claro, se você talvez até passe uma situação igual a sua, semelhante, ou pior. Ou pior, você, cara, é o nutrir a sua mente. É você você sai dessa conversa sem a pessoa saber, carregado. Ontem, um menino que trabalha comigo, um funcionário, ele me chamou e falou... Ele veio bem triste, sabe? Com o semblante caído. Eu tava abaixado na mesa, assim, com a cabeça pra baixo. E aí ele falou assim, Kleber, tem um pedido aqui que chegou, cara. Um valor tão baixo, cara. Mas tão baixinho, o cara quer que fatura. Aí eu falei assim... Ele vai saber quem é, né? Se aparecer isso aí. Fulano, a galinha só coloca um milho de cada vez no bico. Ela não coloca 2. Agradece esse pedido aí e fala pro cara que você espera o próximo. Puta, ele mudou do nada. Eu nem sabia que eu ia talvez impactar ele. E nem era isso que eu queria. Eu só queria que ele aceitasse o pedido e ponto. E vamos falar a verdade. Quantos pedidos pequenos, talvez você teve a mesma sensação dele. Nossa, mas eu vou vender só isso aqui? Só que, você vende isso hoje. Você atende o cara bem com esse pedido pequeno hoje, mas esse mesmo cara com pedido pequeno amanhã pode ser um grande parceiro seu. E você não sabe também, dando esse exemplo, esse comprador às vezes tá numa outra empresa que vai fazer um pedido milionário e é ele que vai tomar a decisão. E eu falo, os caras já me atenderam bem. Não, né? Às vezes nem é ele na figura daquela empresa, mas é a pessoa, igual Sim. Você falou. Por isso que eu cuido das pessoas. Eu não trato só a empresa, o nome. Fora a indicação, né? Tem um monte de coisa que acontece. Pô, fala daquele cara lá que o cara é fenomenal. Não importa se o pedido é 1 ou 1 milhão, ele vai te atender. E aí é mais. Cara, e agora, aproveitando então isso daí, imagina o Kleber sendo essa pessoa mais velha. Não parece, mas o Kleber é velho, viu, gente? Pra caramba. Faz tempo, hein? O que você poderia dar de conselho pra quem tá começando agora
na sua área ou em outras áreas. Sabe aquele empresário que, assim, talvez você gostaria de ter ouvido? Se alguém, pô... No começo, né? No começo. Ô, Dani, eu acho que não é novidade nem pra mim, nem pra você, né? O começo é difícil. Parece clichê, né? Ninguém disse que é impossível, que vai ser fácil, mas dá pra fazer. O problema é como, né? Como. A gente não tem formação na escola financeira, não tem formação empreendedora, destinado a manada, né? Só segue, só segue, só segue. Então, realmente, é uma coisa muito prazerosa quando você consegue começar a ver resultado positivo daquilo que você fez. Mas no começo é muito percalço. Eu bati a cabeça pra caramba, apanhei pra caramba, assim como tantos outros. Uma coisa que eu deixo para as pessoas pensarem, avaliarem, ou quem sabe fazer um exercício. Tenha margem de segurança. A margem de segurança ela pode ser em tempo, a margem de segurança pode ser financeiro. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, cara, eu vou ter um negócio e o meu negócio vai estar rodando daqui a 1 ano. Cara, já provisiona um pouco mais. Ah, não, dentro de 1 ano eu consigo pagar o empréstimo que eu fiz com a minha tia. Cara, aprevisiona um pouco mais. Já deixa aí uma margem de segurança um pouco maior. Não, em 6 meses eu já tenho certeza que eu vou ter entrado naquele cliente e aquele cliente que eu vou entrar, ele vai me sustentar ou vai sustentar pelo menos a minha estrutura. Cara, será que você vai conseguir entrar naquele cliente em até 6 meses? Deixa mais uma margem. Deixa margem. Deixa margem, porque existem falhas, existem adaptações. Às vezes você tem que recuar um pouco. Então, para quem está começando... Porque, olha só, vamos falar rapidamente de colaborador, por exemplo. Um colaborador um dia pode se tornar um empreendedor, um dono do seu próprio negócio. E as pessoas são... Não é geral, mas tem muita gente imediatista. Então, chegou um colaborador esses tempos e falou assim pra mim, Kleber, cara, faz 2 anos já que eu tô nessa, cara. 2 anos? Faz 30 que eu tô... 2 anos você tá em aprendizado. Nós estamos numa crescente de aprendizado. Mas 2 anos é muito prematuro. Não é que 2 anos ele não conseguiu nada, ele conseguiu bastante coisa. Mas o que ele queria, em 2 anos, ele fez uma comparação. Cara, mas eu acho que já dava pra ganhar o que você ganha. Mas acho que já dava pra fazer o que você faz. Cara, faz 2 anos. Você tava num outro ramo totalmente diferente, de varejo. Não desmerecendo, mas ele fazia um número de faturamento de 20 mil por mês. E aí, imagina o cara que tá 2 anos, tudo bem, ele tá se esforçando. Mas, cara, 2 anos é muito pouco. Então, eu percebo que às vezes as pessoas querem... Por isso que eu dei o exemplo, né? Tô fazendo um paralelo aqui, com deixar uma margem de segurança. Não dá pra você, em 2 anos, assimilar que um cara de 10 anos, 15 anos... Conquistou. Senão você vai se frustrar. Porque você vai falar assim, não, mas eu tô há 2 anos batalhando. Mas peraí, cara, esse cara tá há 15 anos. Há 20 anos, você não vai conseguir assumir e assimilar o que um cara de 15 ou 20 anos fez em 2 anos. Só que tem situações que são piores ainda que essa. Funcionário, colaborador. 3 meses são só de experiência. Aí o cara com 4, 5, 6 meses fala, isso aqui não serve pra mim. Cara, calma lá. Investe mais. Põe mais energia. Acorda mais cedo. Lê mais. Se interage mais. Então eu acho que às vezes as pessoas querem um resultado muito bom, num espaço muito curto de tempo, e aí acaba se frustrando. Isso serve tanto para o colaborador, quanto para uma pessoa que talvez venha pensar ou tentar fazer o seu negócio próprio. Maravilha, gente. Obrigado, Kleber. É isso aí, gente. Cada um tem a sua particularidade, cada jornada tem seus desafios, sua caminhada, mas a gente pode tirar de lição que tem que acreditar, seguir, ter o pé no chão, ser grato, aprender a ser grato, trabalhar com essa margem, com essa sobra, né? Que isso daí também vai auxiliar até em você ser grato. E tá seguro, né? Tá no meu tempo ainda. Tá no tempo. Tá no tempo ainda. Não gera esse desconforto, essa ansiedade. Desnecessária, às vezes. Isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado, Kleber. Vamos ter outros bate-papo. Pessoal, segue a gente, curta, compartilha e até o próximo nosso episódio do ConectaCast. Valeu!